Amados irmãos e irmãs, paz e bem, a igreja celebra nesse final de semana o 17º domingo do tempo comum. E o evangelho para esse final de semana é João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamada de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse para Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, estamos diante de um texto belíssimo que nos introduz na reflexão sobre a Eucaristia. E, como todo texto de João, é sempre um texto muito complexo e ao mesmo tempo muito profundo, muito rico de simbologia. Repito aquilo que sempre digo, Orígenes falava que quem quiser ser um bom discípulo deve ser como João, capaz de deitar a cabeça no ombro de Jesus na última ceia, de acolher em casa a Virgem Maria. Então, é o evangelho da ternura, mas ao mesmo tempo da profundidade. É curioso que durante os próximos 4 domingos nós vamos refletir João, vamos sair da reflexão do evangelho de Marcos, que é o evangelho próprio para o ano B, e vamos refletir sobre o mistério da Eucaristia a partir do capítulo 6 do evangelho de João. Uma primeira coisa que gostaria de dizer é que tudo isso acontece dentro do tempo da Páscoa. Estava próxima a festa da Páscoa, certo? A festa da Páscoa, que era para o povo de Deus a festa da libertação do Egito. Portanto, quem é Jesus na mentalidade, ou nesse texto, quem é Jesus? Jesus é o novo Moisés. A primeira coisa que acontece é que ele atravessa o mar, diz o texto, ele atravessa para o outro lado do mar. Naquela noite, na noite da libertação, o povo de Deus atravessou o mar também. Atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. E só pôde entrar na Terra Prometida ou viver na Terra Prometida aqueles que se deixaram purificar pela graça de Deus. O povo viveu 40 anos no deserto. Não foi um tempo, não é que eram 40 anos para sair do Egito até chegar à Terra Prometida. A peregrinação de uma senhora chamada Egéria ou Etéria prova isso, que o percurso é bem mais rápido, é pequeno o percurso, dá para fazer em menos tempo. 40 anos foi o tempo que Deus quis que o povo demorasse no deserto para purificar o povo, porque se numa noite o povo conseguiu sair do Egito,
o Egito não conseguiu sair de dentro do povo durante 40 anos. Quer dizer, aquela mentalidade não conseguiu sair do povo. Nós poderíamos resumir dizendo uma noite que durou 40 anos. Quer dizer, o povo saiu, mas o Egito não saiu de dentro do povo. É tanto que há um momento no livro do Êxodo que se fala que o povo murmurava contra Deus, né? Murmurar é um som muito interessante, é quando se fala às escondidas aquilo que não se tem coragem de dizer diretamente. O povo murmurava contra Deus e dizia: por que o Senhor nos tirou do Egito para morrer de fome? Lá pelo menos nós comíamos bem. E veja que também um outro detalhe, por trás de toda murmuração existe sempre uma mentira, porque a murmuração não é obra de Deus. O povo mentia. Nós tínhamos tudo de bom lá. Mentira, viviam como escravos, sofrendo. Então há uma mentira por trás dessa murmuração. Pois bem, o primeiro ponto é que tudo acontece nesse clima de Páscoa. A travessia do mar. O segundo ponto, Jesus sobe ao monte, já que ele é o novo Moisés, ele sobe ao monte para dar ao povo a nova lei. Uma nova lei agora que será escrita no coração dos homens e que terá por objeto central a vivência do amor. É claro que quando Deus entregou a lei para o povo, entregou a lei para que o povo se sentisse liberto. A lei é objeto de libertação para as pessoas e não de opressão. Se nós olharmos os 10 mandamentos, nós vamos ver que por trás de cada mandamento há o desejo de Deus de libertar uma pessoa de algum tipo de situação, né? Quando se fala, por exemplo, no dia do repouso, é para dizer que o homem não é escravo do trabalho, deve ter um dia para repousar, para descansar, para estar com a família e, sobretudo, para rezar e encontrar com Deus. Pois bem, então ele sobe ao monte para entregar ao povo esta nova lei. E sentou-se, diz o texto, com seus discípulos. Jesus dá ao povo de comer. Moisés também deu de comer ao povo. Diz o texto que ele rezou e Deus mandou o maná do céu. Mandou uma chuva de aves e eles puderam comer. E depois, no dia seguinte, mandou o maná do céu. Moisés deu para o povo um alimento diferente. Pediu a Deus um alimento para o povo. No Evangelho, nós vamos encontrar Jesus que não pede a Deus um alimento. Ele mesmo é o alimento. A primeira diferença substancial de Moisés. Ele não pede para Deus um alimento para o povo. Ele é o próprio alimento. Uma outra coisa interessante é que Moisés espera o povo pedir o alimento. Quer dizer, ele não está tão atento a ver a necessidade do povo. Já Jesus é muito mais atento, muito mais sintonizado na necessidade do povo. Ele percebe a fome e chama um dos discípulos, que era de origem grega, o Filipe, e diz: Filipe, como é que nós vamos fazer para dar de comer essa multidão? Você que tem muita filosofia na cabeça, você que raciocina muito bem, diga aí como é que a gente pode fazer. E Filipe não consegue uma solução. Depois vem André, que era mais prático, mas mesmo assim diz: Senhor, olha, o que nós temos aqui é muito pouco, só tem uma criança aqui com pouca coisa. E aqui entra o elemento da criança também. Quando o povo de Deus foi atravessar o Mar Vermelho, os antigos padres da igreja contam que o povo ficou com medo. Moisés rezou, colocou o cajado, abriu o Mar Vermelho, mas o povo não queria passar, dizendo: quando nós formos passando, o mar vai nos cobrir. E foram as crianças encantadas com aquele milagre, aquele misterioso acontecimento, que partiram na frente correndo. E depois que as crianças e os adolescentes partiram, então os adultos tiveram que ir atrás. Quer dizer, a criança é sempre muito espontânea, sempre muito verdadeira. Essa criança do Evangelho de hoje, que oferece estes pães e esses peixes, essa criança, segundo a tradição da igreja, se tornará um padre da igreja, da antiga tradição, será discípulo dos apóstolos.
e entrará naquilo que se chama padres apostólicos, né? Os primeiros padres da igreja. Será um dos primeiros bispos da igreja, melhor dizendo, né? Essa criança que oferece esses pães e esses peixes. Era o que ele tinha no momento e foi assim que ele quis colaborar. Santo Agostinho, vendo esse texto, dirá: a graça pressupõe a natureza. Deus quer construir uma obra de beleza espiritual em nós, mas para isso Ele quer contar conosco. O Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem a tua ajuda. Então Deus pede a nossa colaboração para construir esse edifício de graça, de fé, de alegria, de beleza no ser humano. Tem um monge do deserto que diz assim: Deus normalmente nos pede tudo, mas depois nos devolve tudo, multiplicado, purificado e elevado com a sua graça. É belíssimo, não é? Jesus recebeu o que aquela criança trouxe e mandou que o povo se sentasse. Mandou o povo sentar porque os escravos comiam de pé, mas o povo de Deus deve sentar-se para poder comer, porque no reino de Deus não há lugar para escravidão nenhuma, nem escravidão interna dos pecados ou das loucuras próprias ou das vontades, dos desejos, nem escravidão externa. Sentem-se. Os discípulos ficaram um pouco em dúvida quando viram o povo sentar, porque quando alguém senta, significa que outro vai servir. Então Jesus diz: esse é o nosso papel como igreja, nós vamos servir aqueles que estão sentados. Na verdade, então, eles são os senhores, eles se sentaram e nós vamos servi-los, nós somos os servos. É claro que isso inquietava os discípulos, esse modo diferente de Jesus pensar as coisas. Então Jesus dá ao povo de comer e ele é, ao mesmo tempo, o pão no mistério da Eucaristia. Um outro detalhe interessante do texto é que Jesus olha para este povo com um olhar de compaixão. Jesus sempre olhará para a humanidade com um olhar de compaixão. Podemos ver, por exemplo, quando Jesus estava sendo aguardado por Zaqueu, que estava no topo de uma árvore. Talvez Zaqueu não esperasse tanto daquele encontro, queria apenas vê-lo, mas Jesus, olhando para Zaqueu com compaixão, disse: desce daí, Zaqueu, eu vou à tua casa. Quer dizer, eu compreendo que há uma abertura no teu coração, um desejo de mudança de vida, eu vou até você. Depois, eu vou fazer refeição com você. Depois, quando estavam para apedrejar aquela mulher pecadora, Jesus se aproximou e teve compaixão daquela situação. Ele disse: olha, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Mas foi também esse olhar de compaixão de Jesus que o levou a curar muitos doentes, muitos enfermos, de doenças incuráveis, inclusive. Levou Jesus a expulsar demônios, as pessoas que viviam escravizadas por demônios. Levou Jesus a ressuscitar Lázaro, ressuscitar o filho da viúva de Naim, quer dizer, uma mulher que ia viver como viúva, sem nenhum amparo, sozinha. O caminho da viuvez era triste. Normalmente, muitas vezes, a mulher se entregava, quando se tornava viúva, se entregava ou à prostituição, ou se tornava mendiga, porque não havia nenhum amparo por parte do Estado, não havia nenhum tipo de seguridade. Então Jesus é aquele que, por onde passa, manifesta a compaixão de Deus. Um outro detalhe interessante é que a Eucaristia é o momento para trazer os problemas da vida. E um problema que aparece muito forte aqui é a fome do povo. O povo está com fome, e agora? O que fazer? E Jesus não só tem compaixão, tem fome, mas ele pede para que o povo divida o que tem, e a criança apresenta o que tem. Se aquela criança tivesse guardado para si o que ela tinha, não tinha havido esse milagre tão belo, né? Porque aqui não se trata daquilo que acontece no momento da criação. Na criação, Deus criou tudo do nada, não é? A chamada creatio ex nihilo. Deus criou tudo do nada. Mas aqui, Jesus pede a colaboração do homem. É interessante que essa criança entrega aquilo que tem. Não importa se é muito ou se é pouco. Deus quer que a gente colabore com a obra da criação, com a obra, aliás, da restauração do ser humano,
com aquilo que nós tivermos, em nossas mãos naquele momento. Guardemos, portanto, neste domingo, todas essas meditações que foram agora lembradas, não é? Que possamos, nesse domingo, primeiro observar Jesus como um novo Moisés, criar coragem para atravessar os mares da vida e acreditar no milagre. As crianças foram as primeiras que acreditaram, dizem os padres da igreja, e partiram para atravessar o Mar Vermelho. Quem raciocina muito, quem pensa demais, quem mede demais as coisas, sente dificuldade de aceitar os milagres e a providência divina. Segunda coisa, Jesus é o novo Moisés que nos entrega uma nova lei. Não há lei maior que esta, que é a lei maior do amor. Não há sentido maior para a vida do que esse. Dizia um antigo padre da igreja: quem vive sem pensar em fazer os outros felizes, ainda não começou a viver. A vida começa quando a gente começa a dividir o que tem, ou a gente começa a se preocupar com os outros. Aqui não se trata só de divisão de pão, mas se trata de divisão do tempo, se trata de divisão de afeto, se trata de colaboração com o próximo. Depois, Jesus se dá como o pão do céu. Moisés deu um pão a comer, Jesus dá a si mesmo, oferece a si mesmo como pão. Próximo ponto é desenvolver em nós um olhar de compaixão, porque nós podemos olhar as pessoas de muitos modos. Olhar com indiferença, olhar com competição, olhar o outro como meio de produção, ou podemos olhar o outro com compaixão, compatio, conjunto. Patio é sofrimento, sofrer junto com o outro. E depois, não desassociar a Eucaristia dos problemas da vida. Jesus ensina aos discípulos que querem resolver o problema de maneira técnica e apenas a partir dos meios humanos. Jesus ensina que há uma outra mentalidade, uma outra porta e um outro caminho. Há um outro jeito de resolver as coisas. Próximo ponto, pedir a Deus a liberdade dessa criança, que oferece o que tem, não o que sobra, mas o que tem, para o bem da comunidade. Próximo ponto é, dando a Deus o pouco que nós temos e o pouco que nós somos, esperemos que o milagre aconteça. Haveriam ainda muitos outros pontos para serem refletidos sobre toda essa questão de quando Jesus pede que recolham os pedaços que sobraram, justamente nos dando uma lição de que aquilo que sobra na nossa mesa está faltando na mesa de alguém. Os antigos tinham, inclusive, o costume de nunca deixar restos no prato, né? Para dizer que nós temos a responsabilidade de cuidar com aquilo que nós temos, daqueles que estão ao nosso redor. Gente, eu desejo a todos um ótimo domingo, cheio de alegria e de paz. Abençoe a todos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Quero, de um modo muito especial, saudar os meus antigos alunos de patrística, de grego antigo, grego bíblico, de história da igreja antiga, saudar aqueles que hoje são padres e estão servindo a igreja, saudar os leigos, saudar os padres. Muitos me mandam notícias no WhatsApp, padres que me escutam em tantos lugares e até colegas que estudaram comigo em Roma. Agradeço de coração a presença de vocês, o prestígio que vocês me dão ao preparar esse evangelho. E também, não é só prestígio, aumenta a minha responsabilidade. Um grande abraço a todos, ótimo domingo, que Deus nos abençoe sempre.